Bom dia, vamos começar mais uma aula de mecânica analítica, essa aula 17. Continuamos no tema dinâmica de sistemas mecânicos. Para frente. E aqui, agora, nós continuamos com técnicas para garantir variações admissíveis. Vamos falar da técnica do multiplicador de Lagrange e dar uma interpretação do que é o multiplicador de Lagrange. Para frente. Bom, para ilustrar o uso dos multiplicadores de Lagrange, temos a figura 28, ao indicador variacional da equação 168 e as condições de admissibilidade geométricas, equações 170 e 171. Bom, para simplificar, vamos substituir a equação 170 diretamente na equação 168 para que tenhamos o seguinte indicador variacional expresso aí na equação 176. O indicador variacional que vai de T1 até T2, da variação disso que está entre parênteses, meio m y ponto ao quadrado menos meio kx quadrado mais mgy integrado em dt. Para frente. Juntamente com a restrição geométrica restante x igual a 2y. Então, a técnica do multiplicador de Lagrange para a introdução do vínculo que está aí, equação 177, na equação 176, considera o indicador variacional estendido da equação 178, que diz o seguinte: o indicador variacional integral de T1 até T2 da variação, isso que está entre parênteses, meio m y ponto ao quadrado menos meio kx quadrado mais mgy, mais lambda, que multiplica a variação de x menos 2y, isso tudo integrado em t. Muito para frente. Onde o lambda, que é uma função de t aí, é uma função indeterminada, denominada de multiplicador de Lagrange. Observe que a equação 178 reduz-se à equação 176 para a lambda arbitrária, se a restrição 177 ela for satisfeita. Aplica-se agora o cálculo de variações na equação 178, na fórmula usual, tratando x e y como variáveis independentes. Após a integração por partes, nós vamos encontrar o quê? Para frente, por favor. Equação 179, que o índice variacional vai ser igual a my ponto delta y calculados no instante T1 e T2, menos a integral de T1 até T2 de my, dois pontos, menos mg mais 2 lambda. Isso tudo multiplica delta y, mais kx menos y, que multiplica delta x, tudo integrado em dt. Onde o primeiro termo do lado direito, ele vai se anular, por hipótese, e as condições necessárias para a integral se anular para variações independentes e arbitrárias, ΔX e ΔY, são as seguintes: my, dois pontos, menos mg mais 2 lambda igual a zero, e kx menos lambda igual a zero. Equação 180. Para frente. Que devem ser satisfeitas em cada instante do intervalo de tempo de T1 até T2. A equação 180, juntamente com a restrição geométrica equação 177, são equivalentes à equação de movimento 175 obtida anteriormente. Para mostrar isso, multiplica a segunda equação 180 por 2 e some com a primeira. Aí você vai obter a equação 181.
my, dois pontos, menos mg, mais 2kx igual a zero. Para frente. Em seguida, substitua a equação 177 na equação 181 para eliminar x em favor de y. E você vai obter a equação 182, que é my, dois pontos, menos mg, mais 4ky igual a zero. Observe que 182, que é a equação 182, é equivalente à equação 175. Para frente. Vamos agora dar uma interpretação do multiplicador de Lagrange. O multiplicador de Lagrange lambda de t, na análise anterior, pode ser identificado como a força necessária para manter a restrição geométrica 177. Essa interpretação é sugerida pela analogia entre o indicador variacional estendido, equação 178, e o indicador variacional geral para o princípio de Hamilton, equação 144, que inclui uma expressão de trabalho. Para frente. Para prosseguir esta interpretação, vamos considerar o sistema modificado da figura 29, que vem a seguir. Esse sistema é quase que idêntico ao original, exceto pelo fato de existir um elemento deformável E maiúsculo entre a mola e a corda inextensível. O princípio de Hamilton pode ser aplicado ao sistema modificado, desde que o trabalho realizado pelo elemento E esteja incluído na expressão do trabalho do indicador variacional, equação 144, para frente. Aí, sistema da figura 28, com a inclusão do elemento fictício deformável E, está aí, entre a mola e a polia. Para frente. Denotando a força de tração no elemento E por lambda, o incremento de trabalho realizado pelo elemento sob variações independentes de x e de y é esse dado na equação 183, que é lambda vezes a variação de x menos 2y. Uma vez que a contração no comprimento do elemento é x menos 2y. Observe que esse incremento de trabalho é justamente o termo que foi adicionado na integral variacional estendida da equação 178. Para frente. Assim, a equação 178 pode ser interpretada como o indicador variacional para o princípio de Hamilton aplicado ao sistema da figura 29. As condições necessárias à equação 180 para anular o indicador são as equações de movimento para o sistema da figura 29. Essas equações se aplicam independentemente da natureza do elemento E. Para frente. Por exemplo, E pode ser uma mola ou um amortecedor. Para prosseguir, é necessário obter uma relação constitutiva particular para o elemento E, ou seja, uma descrição da relação entre a tração lambda e a deformação do elemento. No sistema real da figura 28, o elemento E é simplesmente um pedaço de corda inextensível. Sua relação constitutiva requer que não haja deformação, seja qual for o valor de lambda. Pois não? Este requisito é incorporado na restrição geométrica da equação 177. A interpretação anterior mostra que, quando a técnica do multiplicador de Lagrange é utilizada para impor uma restrição geométrica, o multiplicador em si pode ser interpretado como o componente de força eficaz que faria o trabalho se a restrição fosse relaxada. Para frente. Acabou. Mais uma aula terminou. Agradeço a todos. Até a próxima aula.